Então, tá gravando, espero que todos estejam me ouvindo. Hoje nós vamos, irmãos, só lembrando o estudo da semana passada. Na semana passada a gente fez uma introdução, a gente olhou sobre a importância de uma confissão de fé, sobre o que é uma confissão de fé, o que a confissão de fé não é, e a gente viu também um pouco da história da nossa confissão de fé, da Confissão de Fé Batista de 1689. Foi só uma introdução. Hoje, com a ajuda de Deus, a gente vai começar a entrar realmente nos capítulos da confissão, começando com o primeiro capítulo sobre as Sagradas Escrituras. E não é por acaso que o primeiro capítulo é sobre as Sagradas Escrituras, né, irmãos? Os nossos irmãos que Deus, pela sua graça, colocou para trabalhar nessa confissão, para nos dar um parecer sobre como entendemos a Bíblia. Não é por acaso que Deus colocou como primeiro capítulo as Sagradas Escrituras, né? Que essa é a nossa base, essa vai ser a nossa base sempre, tanto nessa confissão como na nossa vida, na vida da igreja. Essa é a nossa base, é nela que nós nos baseamos. Então, só para um resumo para os irmãos do que a gente vai estudar sobre as Sagradas Escrituras. Na Confissão de Fé nós temos 10 tópicos diferentes, começando sobre uma explicação, o que são as Escrituras. Depois nós vamos para quais livros compõem as Escrituras, por que nós temos esse livro e como. Depois nós falaremos um pouco sobre os apócrifos e por que nós temos diferença na nossa Bíblia, da Bíblia católica, por que que eles têm alguns livros apócrifos e nós não. Nós vamos falar sobre as autoridades das Escrituras, sobre a certeza da infalibilidade, sobre a Bíblia e mais a prudência cristã, a Bíblia mais o guia do Espírito, sobre as línguas originais, sobre o grego e o hebraico e sobre as traduções que nós temos. Nós vamos ver como interpretar a Bíblia, como que essa interpretação deve ser feita. E nós vamos terminar com uma conclusão que a Bíblia é o nosso juiz, a palavra final vem da Bíblia. Queria começar o estudo, irmãos, citando essa parte aqui do irmão A.W. Pink, Arthur Pink. O cristianismo é a religião de um livro. O cristianismo baseia-se na inexpugnável rocha da Sagrada Escritura, partindo do ponto de partida de que toda discussão doutrinária só pode ser a Bíblia, sob o alicerce da Bíblia, sob o alicerce da inspiração divina da Bíblia. Permanece ou cai todo o edifício da verdade cristã. Então, basicamente, ele está dizendo que a nossa fé, ela se baseia nas Escrituras. A nossa fé, ela tem as Escrituras como base. E aqui a gente cita o Salmos 11, no versículo 3, que é uma pergunta retórica, né? Que fala assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, se nós não tivermos os nossos fundamentos, o que que nós vamos fazer? Nós estamos perdidos, né, irmãos? Do mesmo jeito que nós ficamos perdidos com Deus, assim também nós temos a palavra de Deus, que é o que nos guia, e sem ela nós ficamos perdidos. Aqui, partindo para o texto base do nosso estudo, irmãos, esse aqui é o texto base até da doutrina reformada de somente as Escrituras. Esse é um dos textos principais, que é na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3, entre os versos 15 e 17, e Paulo orientando o jovem pastor Timóteo, ele fala assim que desde a sua infância você sabe as sagradas letras que podem te tornar sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Então, esse é um texto muito forte sobre as Sagradas Escrituras, sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, sobre o que nós podemos achar nas Sagradas Escrituras. Esse vai ser o nosso texto base. E qualquer estudo sobre as Escrituras, esse normalmente é o texto base. Então, começando com o nosso primeiro tópico, sobre o que são as escrituras, né? Uma introdução básica para os irmãos. Para começar, a gente usa muito a palavra Bíblia, né? Então, só para dar um parecer para os irmãos, essa palavra Bíblia, ela não tem nos textos das Sagradas Escrituras. Então, a gente pergunta de onde que ela vem, né? Como que surgiu essa palavra? Essa palavra, ela vem do grego, que é a língua original do Novo Testamento, e ela vem do nome que os gregos davam para a folha de papiro, a folha que eles usavam na época, a princípio com pele de animal. Eles usavam essa folha e faziam um pergaminho, e esse pergaminho era chamado de biblos. Um rolo de papiro do tamanho pequeno era chamado de biblion, e vários desses juntos eram uma Bíblia. Então, é um conjunto de livros que formam uma Bíblia. Daí que vem a nossa palavra, chamar as Sagradas Escrituras de Bíblia. É só um vernáculo, uma coisa mais direta.
uma outra forma de chamar as Sagradas Escrituras. Só mais um parecer também, irmão, sobre os versículos dos capítulos. Isso é uma coisa que eu sempre me pego quando eu estou fazendo algum estudo. Eu me pego lembrando eu mesmo disso, sabe? É muito importante isso para interpretar a Bíblia, para a gente entender que antigamente, no começo, a Bíblia ela não era dividida em capítulos e versículos. Só lembrando que a Bíblia que a gente tem, principalmente o Novo Testamento, por exemplo, a gente tem as cartas dos apóstolos, são cartas que eles mandavam para ser circuladas nas igrejas, né? Então, essas cartas não tinham capítulos, não tinham versículos. Os capítulos e os versículos foram dados para nos ajudar no entendimento, para ajudar, para ficar mais fácil. Nós temos um livro muito grande, né? Nós temos muitas páginas aqui, um parecer para os irmãos. Nós temos o Novo Testamento tem 260 capítulos e 7.959 versículos. A Bíblia toda tem quase que o dobro disso. Nós temos 1.189 capítulos e 31 mil, então muito mais que o dobro, 31.173 versículos. Então, imagina achar uma passagem na Bíblia sem esses capítulos e sem esses versículos. Então, pela graça de Deus, também, até para facilitar para nós, nós temos hoje uma Bíblia com capítulos e versículos, mas só para deixar claro, eles não são inspirados por Deus, é só uma ferramenta que Deus, ao longo da história, pela sua graça, nós cremos que Ele colocou isso para nos ajudar, para nos organizar melhor, para nós entendermos as Sagradas Escrituras. Mas quando fazemos alguma interpretação, é bom a gente entender isso, que às vezes você termina um capítulo, é sempre bom entender que, embora você esteja terminando o capítulo, o certo é você seguir corrido, que o capítulo anterior também faz parte. Na carta original estava tudo junto, no máximo dividido por parágrafos. É, Aqui, só uma parte dos anos, a primeira Bíblia foi dividida em capítulos em 1250 por um cardeal, um estudioso das Escrituras, e a divisão em versículos foi feita duas vezes. O Antigo Testamento foi feito em 1445 pelo Rabi Natan e o Novo Testamento em 1551. Então, nós tivemos aí 1.500 anos de história que os nossos irmãos tinham a Bíblia e a Bíblia corrida, sem versículos e capítulos, sem a numeração dos versículos e os capítulos. Aqui nós partimos para o primeiro texto da Confissão de Fé, irmãos, que fala assim, o primeiro tópico, né, da Confissão de Fé: as Sagradas Escrituras são a única, suficiente, correta e infalível regra do conhecimento, fé e obediência salvíficos. E aqui, citando alguns textos, começando pelo texto que a gente começou nosso estudo, falando que a Escritura toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Aqui o apóstolo Paulo falando, né, inspirado por Deus em Timóteo, na carta de 2 Timóteo, no capítulo 3. Tem também Isaías, Isaías capítulo 8, verso 20, diz assim: à lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo essa palavra, é porque não há luz neles. Em Lucas, no capítulo 16, no verso 29, aqui na parábola que Jesus fala sobre o rico e o Lázaro, que o Lázaro, só para dar um contexto para os irmãos, que o que estava no aguilhão do inferno, ele fala assim, ele, conversando, né, uma parábola. Ele fala, não, mas ressuscita eu para mim ir lá falar para eles não virem para cá. E Abraão responde, fala, eles têm o Moisés e os profetas, que eles escutem o Moisés e os profetas. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, eles vão escutar um morto. É mais ou menos esse o contexto dessa passagem. E, mais uma vez, apontando para a Bíblia, né? E terminando com Efésios, no capítulo 2 no verso 20, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Então, um texto claro, né, que a nossa fé é edificada sobre esse fundamento, sobre o fundamento construído por Deus, mediante os apóstolos, os profetas e o nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente, né? Continuando o texto da Confissão de Fé, aqui fala sobre a luz da natureza. Eu vou ler para os irmãos para ficar mais fácil. Embora a luz da natureza e as obras da criação e da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, a ponto de tornar os homens indesculpáveis, ainda assim não são suficientes para oferecer aquele conhecimento de Deus e de sua vontade, que é necessário para a salvação. Então, aqui, irmãos, falando de salvação, aqui citando alguns textos, no quesito salvação, embora Deus se manifeste pela natureza,
pelas obras da criação. Aqui nós vemos em Romanos 1 que, embora essa manifestação de Deus seja clara, e a lei de Deus gravada no nosso coração também seja clara, a ponto de tornar os homens indesculpáveis no quesito salvação, embora essa lei seja clara, embora essa revelação seja muito clara, ainda assim, o que a gente precisa para a salvação, Deus revelou especificamente na sua palavra, na Bíblia. A gente encontra isso somente na Bíblia. E eu vou ler o texto para os irmãos aqui também. O texto principal para essa doutrina a gente encontra em Romanos, no capítulo 1. Vou citar entre os versos 19 e o verso 21. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como sua divindade se entendem claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou inesculpáveis. Portanto, tendo conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Então, aqui, só resumindo para os irmãos, está deixando claro que, embora Deus se revele pela natureza, as pessoas, em vez de adorar esse Deus que se revela pela natureza, elas preferiram seguir o seu próprio coração caído, as suas próprias paixões. Então, eles ficam, a revelação de Deus torna eles indesculpáveis, a ponto de, nos últimos dias, eles não vão poder chegar e falar, mas eu não sabia. Não, a lei de Deus está gravada no coração deles e toda a criação, toda a natureza, os céus, a terra, toda a natureza, Deus se revela por meio dela também para todos. E nós temos essa divisão, quando a gente estuda teologia, a gente tem essa divisão da revelação geral de Deus e da revelação especial. Esse capítulo aqui, ele fala da revelação geral de Deus, que é a revelação de Deus para todos os homens, que não é uma revelação suficiente para a salvação. A revelação que a gente entende como uma revelação para a salvação, essa revelação Deus deu somente para a sua igreja, Deus deu somente pela Bíblia, pela sua palavra. E é por ela que nós somos salvos. A Bíblia fala que nós somos salvos pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Esse é o jeito que Deus escolheu para salvar os seus. A Bíblia também fala que aprove a Deus salvar os seus pela loucura da pregação do Evangelho, pela loucura da pregação da palavra, a palavra da verdade. Então é o jeito que Deus escolheu para salvar os seus, para salvar os seus. Continuando em Romanos, no capítulo 2 também, entre o versículo 14 e 15, Paulo fala, de fato, quando os gentios que não têm a lei praticam naturalmente o que ela ordena, tornam-se lei para si mesmo, embora não possuam lei. Mostram que as exigências da lei estão gravadas no coração deles. Disso dão testemunho também a sua consciência e os pensamentos dele, ora os acusando, ora os defendendo. Então, aqui, Paulo também continuando o que eu já falei sobre a lei no coração de todos, aqui nos gentios, no caso das pessoas que não eram judeus, porque eles não têm a lei, embora eles não tenham a lei, essa lei está gravada no coração deles, e eles dão testemunho disso, e a sua consciência e os seus pensamentos também, porque as pessoas se acusam. Um exemplo para a gente dar sobre isso é que você vai nas culturas mais remotas, todas as culturas, todos sabem que homicídio é um problema, que homicídio não é uma coisa normal, que o adultério é um problema, que o adultério não é uma coisa normal, e assim por diante sobre todos os 10 mandamentos. Embora algumas pessoas tenham sido tão endurecidas pelo pecado a ponto de querer normalizar isso, a gente sabe, todos nós sabemos que, embora tentam normalizar isso pelo endurecimento que o pecado causa no coração das pessoas, ainda assim é uma coisa que por dentro o coração acusa. E aqui Paulo fala que ora acusa e ora defende. Isso aqui é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando, né? E terminando com Salmos no capítulo 19, entre os versos 1 e 3, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala, não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Então aqui, irmãos, mais um texto claro, um dos Salmos, o Salmo 19, deixa claro que
toda a criação, ela manifesta as obras de Deus, manifesta que há um Deus, que nós temos um Deus, a ponto, mais uma vez, o que a gente crê, de deixar o homem indesculpável. Então, a Bíblia também fala em outra parte que naquele dia todo joelho se dobrará e ninguém vai ousar falar nenhuma palavra contra Deus, né? Porque todos vão saber que são indesculpáveis. Aqui, continuando sobre o texto das Escrituras, ainda sobre o que são as Escrituras, portanto, aprove ao Senhor em diversas ocasiões e de muitas maneiras revelar-se e declarar a sua vontade para a sua igreja, e posteriormente, para a melhor preservação e propagação da verdade, e para o mais seguro estabelecimento e consolo da igreja contra a corrupção da carne e da malícia de Satanás e do mundo, concedeu a mesma completamente por escrito, concedeu a sua palavra completamente por escrito, o que faz da Sagrada Escritura indispensável. Aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo agora cessaram. Então, irmão, só para resumir essa continuação da doutrina que a gente crê sobre as Sagradas Escrituras, aqui o texto principal dessa doutrina, um texto muito claro também, está no primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus. Eu vou ler para os irmãos. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo seu Filho. E continuando no segundo versículo, eu não coloquei aqui, mas continuando nesse capítulo, ele deixa claro que o Filho é a imagem perfeita do Pai, é a imagem perfeita de Deus. Então, só para resumir essa doutrina, é uma doutrina muito clara, irmãos, acho que a gente não vai precisar entrar muito, preferi frisar esse versículo. Antigamente, Deus falava de muitas maneiras. Ele falava por teofanias, ele falava aparecendo. A gente vê que em Abraão, como um dos anjos, era um anjo do Senhor, era um anjo diferente. A gente vê Deus falando pela sarça ardente, falando de muitas maneiras, pelos profetas. E aqui deixa claro que nos últimos dias, por último, Deus falou pelo seu filho, que o filho é a imagem perfeita de Deus. Então, nós temos o próprio Deus falando. Então, irmãos, a conclusão aqui é clara. O que mais nós precisamos, além do próprio Deus? Nós temos o próprio Deus. O que mais nós precisamos? Então, o nosso entendimento, por essa doutrina, é que as revelações, Deus já revelou tudo o que ele precisava revelar para a nossa salvação, já foi revelado pela sua graça, pela sua misericórdia. E Deus não só revelou, ele também deixou isso tudo compilado ele fez um livro, ele deixou isso tudo conservado para nós sabermos tudo o que a gente precisa, pela graça de Deus, tudo o que precisamos para a nossa salvação pela fé em Jesus Cristo. Tudo o que aconteceu, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, pela graça de Deus, tudo ficou salvo para a gente, para não haver dúvidas, irmãos. Deus, pela sua graça maravilhosa, ele tem, como eu mencionei antigamente, há pouco, tem duas revelações: a revelação geral de Deus, que é para todos os homens, e nós temos essa revelação que nós chamamos de revelação especial, que é Deus revelando a sua vontade para a sua igreja, para prevenir a igreja contra a corrupção da carne, contra a malícia de Satanás e do mundo, e Deus concedeu isso para a gente por escrito, para não haver dúvidas, irmãos, para deixar claro. O que faz, aqui citando a confissão, as Sagradas Escrituras indispensáveis. E os modos antigos de Deus se revelar cessaram. Deus já revelou o que ele precisava revelar. Algumas outras partes da Bíblia deixam isso claro também, mas essa aqui eu creio que é muito clara, que por último Deus nos falou pelo seu Filho. Aqui tem uma citação sobre João Calvino, sobre esse assunto. Eu vou ler rapidinho para os irmãos, mas eu acho que já ficou claro, mas eu vou ler de toda forma. Onde o mesmo profeta afirma que os céus proclamam a glória de Deus, que o firmamento anuncia as obras das suas mãos, e que a regular sequência dos dias e das noites apregou a sua majestade, nos Salmos que a gente leu, em seguida faz menção à sua palavra. A lei do Senhor, diz ele, é perfeita e restaura as almas. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os mandamentos do Senhor são retos e alegram o coração. O preceito do Senhor é puro e ilumina os olhos. Aqui no Salmo 19, continuando os versículos 7 e 8, foi citado por João Calvino. Ora, ainda que faça referência a outros usos da lei, assinala ele, contudo, de modo geral,
que Deus, ainda que em vão, convide a si todos os povos, pela contemplação de suas obras, oferece a Escritura como a única escola de seus filhos. Idêntica é a maneira como o profeta fala no Salmo 29, porque depois de discursar a respeito da terrível voz de Deus, que sacode a terra com trovões, ventanias, chuvas, furacões e tempestade, fazendo tremer as montanhas e despedaçando os cedros, acrescenta ao final que no santuário de Deus se cantam louvores, visto que os incrédulos são surdos a todas as vozes de Deus. Então eles ignoram toda essa revelação que nós vimos de Deus na natureza e nos seus próprios corações, que ressoam nos ares. Da mesma maneira, conclui ele outro salmo, onde descreve as espantuosas ondas do mar. Confirmados foram os teus testemunhos. A santidade é para sempre a formosura do teu templo. Aqui no Salmo 93, verso 5. Daí vem também o que Cristo disse à mulher samaritana, em João, no capítulo 4, verso 22, que a gente, que a gente dela e que os outros povos adoravam o que desconheciam, que só os judeus prestavam culto ao Deus verdadeiro. Ora, já que a mente humana, por causa da sua estupidez, por causa da sua queda, não pode chegar até Deus, a menos que seja guiada e sustentada por sua sagrada palavra, com exceção dos judeus, que eram guiados pela palavra. Todos os mortais, pelo fato de buscarem a Deus sem a palavra, tiveram de vagar na estultice e no erro. Então, o que Calvino está dizendo aqui é o que a gente já entendeu, que embora as pessoas tenham a revelação natural de Deus, embora a natureza revele isso tudo, irmãos, no final não é suficiente para a salvação, não é o jeito que Deus escolheu para salvar. O jeito que Deus escolheu para salvar foi dando a sua palavra escrita, revelando a sua vontade e revelando o evangelho maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Acho que ficou claro, depois no final, se tivermos algumas dúvidas, nós vamos entrar. Os irmãos podem perguntar. Aqui nós vamos para o tópico 2, sobre quais livros compõem as Escrituras. É, a Bíblia divide-se em duas partes principais, o Antigo e o Novo Testamento, tendo ao todo 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Esses 66 livros foram escritos num período de 16 séculos, ou seja, 1.600 anos, e tiveram cerca de 40 escritores. É claro que a gente crê que o autor da palavra de Deus, é o próprio Deus. Sob o nome de Sagradas Escrituras ou da Palavra de Deus escrita, incluem-se agora todos os livros do Antigo Testamento e do Novo Testamento, que são esses. Então, aqui nós temos a divisão do Antigo Testamento e do Novo Testamento, 39 livros no Antigo, 27 no Novo Testamento. Continuando, só terminando aqui ler sobre o que a Confissão de Fé diz, todos esses livros são dados por inspiração de Deus, para ser regra de fé e de vida. Aqui, voltando para o nosso texto principal, não tem como fugir desse texto. A Confissão fala que todos esses livros são são dados por Deus para ser regra de fé e de vida, para ser regra na nossa fé e na nossa vida. Eu vou ler mais uma vez que esse texto realmente ele é muito forte, ele é muito importante para a nossa fé. Paulo, falando a Timóteo, ele fala que toda a Escritura por completo, toda essa Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então nós vemos aqui, irmão, que não tem desculpa, não tem uma brecha, não tem nada que Deus deixou para trás, não tem nada que tudo o que nós precisamos para a nossa salvação, tudo o que nós precisamos para a nossa vida, para toda boa obra, tudo isso nós podemos ser perfeitamente instruídos pela maravilhosa palavra de Deus. Aqui só para a gente entrar, por que que nós temos esses livros, né? Como que esses livros chegaram até nós? Por que esses e não outros? A Bíblia foi escrita por mais de 40 autores ao longo de 1.600 anos, sendo grande parte desse tempo no Antigo Testamento. No período intertestamentário, que a gente chama, que é o período de cerca de 400 anos, entre o último livro que foi escrito no Antigo Testamento, que aqui está falando de Neemias, mas a gente sabe que foi Malaquias, o último livro escrito, entre esse período até o período que Jesus se manifestou, que Jesus veio, que o próprio Deus se encarnou, esse período tem mais ou menos 400 anos. Já se tinham as escrituras hebraicas, que foram o Antigo Testamento. As escrituras chegaram nessa época que antecedeu Cristo, sendo guardadas pelos maçoretas,
que é um grupo de judeus estudiosos que se dedicavam à tarefa de guardar a tradição oral da vocalização e da acentuação dos textos. As escrituras do Novo Testamento foram reconhecidas pela igreja primitiva, onde foram procurados observar os seguintes critérios. Então, irmãos, o Antigo Testamento a gente viu que foi guardado pelos maçoretas, que é um grupo de estudiosos. A gente tem muito manuscrito sobre tanto o Novo Testamento quanto o Antigo Testamento. Só do Novo Testamento, só para citar para os irmãos rapidinho, no Novo Testamento nós temos mais de 30 mil manuscritos, pelo menos, que já estão catalogados. Esses manuscritos, todos eles em grego, todos eles estão disponíveis na internet, não está em um lugar isolado, então até a manipulação fica difícil. Nós temos manuscritos muito antigos, só para dar uma referência de comparação para os irmãos, o segundo texto antigo, antigo dessa época em grego, que é mais bem conservado depois da Bíblia, depois do Novo Testamento, é a Ilíada de Homero, que tem por volta de 2.000 manuscritos. Nós temos, eu citei, 30 mil na Bíblia. Então, a Bíblia é um livro super atestado, é um livro extremamente confiante, é a palavra de Deus, realmente. Aqui, falando sobre o Novo Testamento, quais foram os critérios da igreja primitiva para entender quais livros deviam compor o cânon bíblico, é, e quais livros não deviam conter? Na verdade, isso não foi uma decisão da igreja, não foi uma decisão de uma pessoa. Na verdade, a própria Bíblia, a própria palavra de Deus, ela se impôs e ficou uma coisa muito clara. Essas cartas já eram lidas nas igrejas e as igrejas já, embora não tinham ainda, até os primeiros séculos, não tinham ainda uma coisa definida, é isso, embora não tinha isso formalizado, todos esses textos já eram praticamente claros, já eram praticamente certos, os textos que eram circulados. E aqui, só entrando nos critérios que foram seguidos para compor o Novo Testamento, o primeiro critério é que os escritos precisavam ter a autoria apostólica, precisava vir de um apóstolo ou de alguém ligado a algum apóstolo. Aqui a gente pode citar o João Marcos e o apóstolo o Lucas também, né, que escreveram os testamentos. Todos eles eram ligados a algum apóstolo, embora eles não fossem apóstolos. O apóstolo João, claro que era. Desculpa, o Marcos e Lucas, né, que não eram apóstolos, mas eram ligados a um apóstolo. Então, esse era o critério primeiro. Eles precisavam ser uma testemunha ocular. Oi, pastor. Alguém falou alguma coisa? Vou continuar aqui. Então, esse é o primeiro critério que a igreja usou nos primeiros anos, que é uma ligação apostólica. Devia vir de uma testemunha ocular, principalmente dos apóstolos. A autoridade precisava ser reconhecida pela comunidade cristã, e em caso de dúvida, os escritos precisavam ter harmonia com os demais livros do Novo Testamento, que não possuíam dúvidas. Então, caso houvesse alguma dúvida em algum ponto sobre algum livro, esse livro não deveria deveria ter perfeita harmonia com todos os demais livros. E aqui, só citando rapidamente, é uma coisa que deveria ser reconhecida pela comunidade cristã. Então, não foi uma pessoa que decidiu, foi toda a comunidade cristã. E, embora temos esses critérios, como eu disse, isso é um processo de reconhecimento. Não foi a igreja que ditou quais livros deveriam compor a Bíblia, é, a própria Bíblia impôs se impôs sobre a igreja para mostrar quais livros deveriam compor o Novo Testamento. É importante frisar que durante esse processo de reconhecimento não houve por parte da igreja qualquer tentativa de procurar ou coletar outros textos que comporiam as escrituras. O que aconteceu foi receber aquilo que já circulava dentro das igrejas e verificar se de fato era coeso com o restante das escrituras. Então foi esse o jeito que foi. Esses foram alguns dos critérios que foram usados para compor os livros do Novo Testamento. E continuando, eu coloquei um gráfico aqui para a gente entender melhor. Em relação ao cânon do Novo Testamento, eu tenho uma timeline aqui, uma linha do tempo, só para a gente entender um pouquinho melhor sobre como foi reconhecido e como foi definido quais seriam esses livros. Por volta do ano 100, diferentes partes do Novo Testamento foram escritas até esse tempo, mas ainda não foram coletadas e definidas como escrituras. Antigos escritores cristãos, como Policarpo, Inácio, citaram os evangelhos e as epístolas de Paulo, além de outros escritos cristãos e fontes orais. As epístolas de Paulo foram coletadas até o fim do primeiro século. Mateus, Marcos e Lucas foram reunidos perto do ano de 150 depois de Cristo.
Por volta do ano 200, o Novo Testamento usado em Roma, o cânon muratoriano, utilizava quatro evangelhos: Atos, as epístolas de Paulo, Tiago, primeiro, segundo João, Judas, Apocalipse de João, Apocalipse de Pedro, Sabedoria de Salomão, para o uso reservado e não do culto público. Indo por volta de 250, o Novo Testamento foi usado por Orígenes, que era composto pelos quatro evangelhos, Atos, Epístolas de Paulo. Enfim, irmão, só para resumir, um resumo disso aqui foi o que a gente já viu no começo ali. Embora até por volta do ano 400, a gente não tinha formalizado quais seriam esses livros, todos esses livros já circulavam é, harmonicamente pelas igrejas cristãs, pelas igrejas fundadas pelos apóstolos já eram circulados, e nós vemos que os apóstolos visitavam essas igrejas também, então não havia dúvidas. A única coisa que a igreja fez, quando começou a surgir algumas heresias, começou a surgir alguns problemas, eles entenderam a importância de reunir, de formalizar isso, de deixar isso claro. E o próprio texto se impôs, usando aqueles critérios que a gente já comentou. Partindo aqui continuando sobre a confissão, o tópico 3 fala sobre os apócrifos. Os livros comumente chamados de apócrifos, não sendo de inspiração divina, não fazem parte do cânon ou regra da escritura, e, portanto, não são de autoridade para a Igreja de Deus, nem de modo algum podem ser aprovados ou empregados, senão como escrito humanos. Aqui eu tenho a lista dos livros apócrifos ou deuterocanônicos, só para dar uma explicação breve para os irmãos. Alguma pessoa pode ter alguma dúvida sobre esse caso, e é um tópico também que volta e meia a gente vê muita pessoa falando disso, criando confusão, infelizmente. Na Igreja Católica, nas edições da Bíblia da Igreja Católica, o total de livros é 73. Então nós temos 66, eles têm 73 livros. Os 7 livros a mais são chamados de apócrifos. Além dos livros apócrifos, as referidas Bíblias católicas têm mais 4 acréscimos nos livros canônicos, nos nossos livros. O cânon protestante e judeu do Antigo Testamento possuía 39 livros, porém, o cânon do Antigo Testamento da Igreja Católica é composto por 7 livros a mais que o cânon protestante. E esses livros são conhecidos como apócrifos, que significa, a palavra apócrifo significa escondido ou duvidoso. E aqui tem uma lista dos livros apócrifos, só para citar para os irmãos rapidamente: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria e Baruque, além das adições, algumas adições de alguns versículos feitos no livro de Esther e Daniel. Um dos motivos para os protestantes não aceitarem a inclusão dos apócrifos no cânon na nossa Bíblia é devido ao fato que nenhum desses apócrifos era aceito pela comunidade judaica como livros inspirados por Deus. Então, por todo o Antigo Testamento, até quando Jesus veio e até os primeiros séculos, esses livros apócrifos, eles nunca foram reconhecidos pelos judeus como palavra de Deus, como inspirados por Deus. Então, é uma coisa clara, e quando você vai ler alguns desses livros, eles têm algumas fontes históricas muito boas, que a gente usa como fonte histórica, mas jamais como revelação de Deus. Alguns deles têm algumas coisas absurdas, e nós temos milhares de apócrifos no Novo Testamento, o número fica até maior. Aqui continuando, as disputas sobre os apócrifos do Antigo Testamento têm um papel importante nas disputas católicas e protestantes sobre o ensinamento como purgatório e oração pelos mortos. Então, a Igreja Católica baseia algumas das suas doutrinas, que a gente crê que são doutrinas falsas, são doutrinas claramente falsas, heréticas, entre elas o purgatório e a oração pelos mortos, a intercessão pelos mortos. Até isso foi uma das coisas que revoltou Lutero também, sobre as indulgências, né, de você pagar para uma pessoa sair do purgatório. Isso estava acontecendo na época de Lutero, né, por volta do ano de 1500, e foi uma das coisas que começou a revoltar Lutero, porque ele não achava isso na Bíblia. Mas essas doutrinas contraditórias sobre o purgatório, sobre a oração pelos mortos, elas são encontradas, a base delas vem dos livros apócrifos. E é coisa que a gente não acha em nenhum outro lugar das escrituras, né, irmãos? Então, essa divisão ela é muito clara. Não há evidência de que os livros apócrifos sejam inspirados e, portanto, não devem fazer parte do cânon das escrituras inspiradas. Eles não afirmam serem inspirados, e a inspiração não lhes é atribuída pela comunidade judaica que os produziu.
não são citados nenhuma vez como escritura no Novo Testamento. Muitos pais da igreja primitiva, incluindo Jerônimo, os rejeitavam categoricamente. Então, irmãos, ao longo da história, esses livros sempre foram rejeitados. O que aconteceu é que, infelizmente, a Igreja Católica, para basear, para ter base para algumas das suas doutrinas que são claramente antibíblicas, eles acharam essas doutrinas nesses livros e resolveram colocar esses livros para dar algum ar de passar algum ar de que essas doutrinas seriam de alguma forma certa, mas a gente não acha isso em nenhum lugar das Escrituras, nenhum outro lugar das Escrituras. E esses livros claramente não são inspirados. Continuando os tópicos 4 e 5, sobre a autoridade das Escrituras e a certeza da infalibilidade das Escrituras. Aqui a confissão fala assim: a autoridade das Escrituras sagradas, razão pela qual devem ser cridas, não depende do testemunho de qualquer homem ou igreja, mas depende somente de Deus, que é a própria verdade, o seu autor, e, portanto, deve ser recebida porque é a palavra de Deus. Aqui cita segundo a Pedro, no capítulo 1, entre os versos 19 e 21, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela alva apareça em vossos corações. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. E segundo Timóteo, voltando, mais uma vez a gente vai ver esse texto por toda parte, porque é um texto muito forte. Paulo deixa claro que toda a Escritura é divinamente inspirada. Segunda Tessalonicenses, no capítulo 2, no verso 13, mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. 1 João, no capítulo 5, verso 9, se recebermos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é esse, que de seu Filho testificou. E é uma doutrina, claro, né, irmãos? A gente já falou bastante sobre isso, sobre a autoridade das Escrituras, as razões pelas quais elas devem ser cridas, e que nenhum testemunho de nenhum homem, nenhuma coisa que nenhum homem fala, nenhum isso se impõe às Escrituras. As Escrituras são a palavra de Deus, é o próprio Deus falando com nós, a sua vontade. Acho que ficou claro essa parte, eu vou passar aqui para o número 5. É, nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da Igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras. E a sublimidade do assunto, a eficácia dessa doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo de seu todo, que é dar glória a Deus. Que é o escopo aqui seria o propósito do seu todo, do todo das Escrituras, que é dar glória a Deus. A plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão, a certeza de sua verdade infalível e autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. E citando alguns textos bíblicos, João no capítulo 16, entre os versos 13 e 14, mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Aqui um texto maravilhoso, o Senhor Jesus dizendo que quando ele for voltar para o Pai, depois que ele ressuscitou, um pouco antes de ele voltar para o Pai, é, quando, quando ele for, o Espírito da Verdade, ele mandaria o Espírito Consolador, e esse Espírito nos guiaria em toda a verdade. Então, ele não deixou a gente desamparado. Apesar de nós termos todas essas provas, toda essa clareza sobre a revelação de Deus, sobre a palavra de Deus, apesar de tudo isso, nós ainda temos o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, nós ainda temos esse Espírito Santo Consolador que nos guia em toda a verdade.
Continuando aqui em 1 Coríntios, no capítulo 2, entre os versos 10 e 12, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Uma passagem clara, irmãos, uma passagem maravilhosa. Acho que irrefutável essa passagem aqui, é muito clara. O Espírito de Deus, ele penetra todas as coisas. O próprio Deus. Quem é melhor que o próprio Deus para nos guiar em toda a verdade, para nos consolar? 1 João, no capítulo 2, entre os versos 20 e 27. E vós tendes a unção do Espírito, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não soubeis a verdade, porque não soubesseis a verdade, mas porque vocês sabem, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Porquanto o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. E estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. É uma passagem maravilhosa também, a primeira carta do apóstolo João, deixando claro que o testemunho de Deus, a palavra de Deus, sempre vai prevalecer sobre qualquer homem, sobre qualquer coisa que qualquer homem falar. Nós temos a palavra de Deus e ela é a nossa, é perfeita para nos guiar, ela é suficiente. Nós não devemos nos deixar levar por aquilo que nenhum homem fala, a não ser que isso tenha, que isso seja pautado completamente nas Escrituras. Fora isso, nós ficamos sempre com as Escrituras. Segundo essa doutrina, as escrituras são a fonte infalível de informação que estabelece definitivamente qualquer assunto nela tratado. A única regra infalível de fé e prática, o supremo tribunal de recursos ao qual a Igreja pode apelar para a resolução de qualquer controvérsia religiosa. Isso não significa que as escrituras sejam o único instrumento de revelação divina. Os atributos de Deus, como a gente já conversou, se revelam por meio da criação, a revelação natural. Uma revelação, uma versão de sua lei moral foi registrada em nosso coração, consciência, uma espiã de Deus em nosso peito, uma embaixadora de Deus na nossa alma, como os puritanos costumavam chamá-la. A própria pessoa de Deus, o ser de Deus, revela de modo especialíssimo no Verbo encarnado, no próprio Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Mas visto que Cristo nos fala agora pelo seu Espírito e por meio das Escrituras, e que as revelações da criação e da consciência não são nem perfeitas e nem suficientes por causa da queda, por causa do nosso pecado que corrompeu tanto uma coisa, o nosso entendimento sobre tanto uma coisa quanto a outra, com isso tudo, tendo em vista isso tudo, a palavra final suficiente e autoritativa de Deus para a sua dispensação, para a sua vontade, são as Escrituras Sagradas. Aqui tem um texto sobre alguma base, mas a gente já tratou bastante. Eu vou passar porque senão a gente vai ficar muito longo, mas são coisas que a gente já tratou sobre algumas bases que nós temos para entender as escrituras. Aqui eu gostaria de trazer para os irmãos uma coisa que eu acho muito interessante, ainda sobre esse tópico, sobre referências cruzadas. As referências cruzadas são ligações conceituais entre versículos, locais de ligação, pessoas, frases, etc. Eles se encontram em diferentes partes da Bíblia. As referências cruzadas são incluídas nas margens ou nas notas do rodapé de algumas bíblicas. Nós temos, ao todo, em toda a Bíblia, 63.779 referências cruzadas. Referências cruzadas são quando um texto cita outro texto, como a Bíblia se conversa entre si mesmo. A gente vai estudar um pouquinho mais para frente sobre a interpretação bíblica, sobre como interpretar a Bíblia,
E a gente vai ver que isso é uma coisa maravilhosa, que a Bíblia é uma coisa maravilhosa. Esse aqui é um mapa que um estudioso fez online, fez no computador. Todos esses tracinhos aqui, embaixo, em branco, a gente tem os livros da Bíblia, e todos esses tracinhos são ligações entre um versículo e outro. Então, esse número aqui gritante, 63.779 referências cruzadas no total, é o que a gente tem em toda a Bíblia. Continuando sobre os tópicos 6 e 7, sobre a Bíblia e a prudência cristã e a guia do Espírito. Todo o conselho de Deus, concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, para a salvação do homem, para a fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas Escrituras Sagradas, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra de Deus, e que há algumas circunstâncias, quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e às sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza, pela prudência cristã, segundo regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Aqui um exemplo para dar para os irmãos sobre o que isso quer dizer, é uma coisa dos nossos dias. A gente não tem na Bíblia um preceito, um versículo claramente proibindo uma coisa como o aborto. Não tem nenhum lugar escrito assim, não abortarás. Porém, nós se posicionamos quanto a isso baseado em princípios bíblicos, como, por exemplo, o mandamento não matarás. E também nós temos vários outros versículos, mas eu vou citar esse aqui, que assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre. Então, Deus nos criou e nos formou desde o ventre da nossa mãe, desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, o Deus já estava lá cuidando de nós, zelando por nós. Então, embora a Bíblia não fala claramente sobre o aborto, nós temos princípios bíblicos que são suficientes e são muito claros para nós sermos completamente contrários a isso. Esse aqui é só um exemplo, mas isso vale para qualquer outra coisa que a Bíblia não fale claramente sobre o assunto, que a Bíblia não fale diretamente, como, por exemplo, não abortarás. Aí nós ficamos com os princípios bíblicos, nós ficamos sempre com a Bíblia. É, o fim único é sempre a Bíblia. E a guia do Espírito, a confissão fala assim: nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras nas Escrituras, nem igualmente claras a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação, no quesito soteriologia para a salvação, são tão claramente propostas e desveladas em algum ou outro lugar das Escrituras, e de forma que não apenas os doutos, mas também os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Aqui está falando que, eu vou citar o apóstolo Pedro, vou citar primeiro e depois eu vou comentar um pouquinho. Na segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 16, ele fala assim: falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Aqui o apóstolo Pedro está falando, quando a gente lê, se os irmãos puderem depois ler esse contexto inteiro, o apóstolo Pedro está falando sobre as cartas do apóstolo Paulo, que em todas as epístolas de Paulo, nas epístolas, nas cartas de Paulo, tem pontos difíceis de entender. O próprio apóstolo Pedro estava falando isso. Há pontos que são de difícil compreensão, que as pessoas indoutas ou os inconstantes, eles torcem esses textos, são difíceis de entender, e igualmente as outras escrituras. Aqui é mais uma prova. Quando Pedro fala outras escrituras, Pedro já naquela época já estava considerando as cartas do apóstolo Paulo como escrituras sagradas, como todo o Antigo Testamento é. Lembrando que normalmente quando a Bíblia fala de escrituras, ela sempre está se referindo ao Antigo Testamento. Aqui é uma exceção, é uma das exceções que a gente tem. Outras escrituras é o Antigo Testamento, mas a palavra outras aqui, ela refere que as cartas de Paulo, da qual ele está falando, também são escrituras. E aqui Pedro falando que alguns textos do apóstolo Paulo são difíceis de entender, realmente são difíceis. E algumas pessoas torcem isso, mas eles torcem para a sua própria
perdição, para a sua própria condenação. No Evangelho de João, no capítulo 16, entre os versos 12 e 13, Jesus falando ainda: tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, aqui uma prova clara: depois que o Senhor Jesus morreu, ele mandou e ressuscitou e foi para o céu, ele mandou, sentou à destra do Pai, ele nos mandou o Espírito da verdade, o Espírito Consolador, que nos guiará em toda a verdade. Jesus está falando aqui que ele ainda tinha muito para dizer, mas ele não podia dizer porque eles não podiam suportar naquela época. A gente vê que quando o Senhor Jesus morreu, os discípulos, os apóstolos ficaram todos perdidos, todos fugiram. Então eles já tinham uma fé que ainda estava crescendo. E assim que ele foi, que ele mandou o Espírito da verdade, o Espírito nos guiaria em toda a verdade, porque ele não falaria de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. E isso Jesus está se referindo, hoje a gente entende, olhando para trás, a revelação de Deus pelos apóstolos. Aqui uma passagem clara também. No capítulo 14, no versículo 26, ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E terminando com a primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, versículo 27, e a unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. A gente já citou esse texto, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Então, acho que essa passagem aqui, quando fala, ela fala sobre o Novo Testamento, sem ser os evangelhos, né? Sobre as cartas dos apóstolos, as epístolas. É o Espírito Santo falando com nós, é o próprio Deus nos falando a sua vontade, explicando tudo o que nós precisamos para a nossa salvação. Aqui nós estamos quase chegando no fim, tópico 8, sobre as línguas originais que a Bíblia foi escrita e as traduções. O Antigo Testamento ele foi escrito em hebraico, que era a língua nativa do povo de Deus no passado, e o Novo Testamento foi escrito em grego, o grego koiné, que na época em que foi escrito era mais comumente conhecido entre as nações. Um exemplo que o pessoal normalmente dá quando fala sobre isso: o grego naquela época ele era a língua popular, era a língua do povo, era a língua que qualquer lugar que você fosse, você conseguiria se comunicar, como se fosse o inglês hoje. Por isso que foi escrito em grego o Novo Testamento. Aqui continuando, sendo imediatamente inspirado por Deus e pelo seu singular cuidado e providência, conservados puros em todos os séculos, são por isso autênticos. Assim, todas as controvérsias sobre a religião, a Igreja deve apelar para eles. Mas, porque as línguas originais não são conhecidas por todo o povo de Deus, que tem direito e interesse nas Escrituras, e é ordenado, no temor de Deus, a lê-las e a examiná-las, portanto, elas devem ser traduzidas para a língua comum de cada povo aonde chegar, para que a palavra de Deus, habitando abundantemente em todos, eles possam ter esperança. Aqui, só falando rapidamente para os irmãos, a gente já está há bastante tempo, vou terminar já. Está falando sobre a tradução da Bíblia. Infelizmente, nós não temos aquela carta original que os apóstolos escreveram. A gente não tem o original, a primeira, a gente não tem. O que a gente tem são cópias. Eu já dei o exemplo para os irmãos de quantos manuscritos a gente tem dessas cópias, quantas informações a gente tem, mais de 30.000. E só para citar para os irmãos, mesmo se a gente perdesse todos esses 30.000, só com a citação dos pais da igreja, que são mais milhares e milhares e milhares de citações, nós conseguiríamos escrever todo o Novo Testamento com perfeição, só com as citações que os pais da igreja citaram no primeiro século. Então, aqui vai falar um pouco sobre a reforma e as traduções da Bíblia. A gente vê que a reforma, os reformadores entenderam que a Bíblia precisava ser falada na língua do povo, para que o povo entendesse, cumprindo o que a Escritura manda, sobre a gente examinar e ler as Escrituras. Então teve um avivamento muito grande sobre traduções da Bíblia para tornar aquilo popular. Aqui, irmão, só para os dois últimos tópicos, esse tópico aqui vai ser bem rápido, o tópico 9 sobre a interpretação das Escrituras. A regra infalível de interpretação das Escrituras é a própria Escritura. E, portanto, quando houver uma questão sobre o verdadeiro e pleno sentido de qualquer Escritura,
que não é múltiplo, mas único, esse pode ser investigado por meio de outros textos que o expressam mais claramente. Aqui ele cita algumas passagens. Isso aqui foi uma coisa que me ajudou muito. Eu queria passar para os irmãos, que quem é melhor para nos ensinar sobre o próprio Jesus, né? E aqui eu cito Mateus, no capítulo 4, entre o verso 1 e 11, que é a tentação do Senhor Jesus no deserto, quando ele foi tentado por Satanás. E é uma coisa maravilhosa, uma coisa que me ensinou quando eu comecei nessa caminhada, pela graça de Deus. É, o Senhor Jesus ensina claramente como interpretar as Escrituras. A Bíblia nos ensina o modo do diabo interpretar as Escrituras e o modo do Senhor Jesus, o próprio Deus, interpretar a sua própria palavra. E o diabo vai tentar Jesus e ele fala: se joga daqui, está escrito que os anjos vão te guardar. Qual que é a resposta do Senhor Jesus? Mas também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Esse também está escrito é uma regra infalível para nós interpretar as Escrituras. É a gente entender, interpretar as Escrituras como um todo, não tirar um texto isolado, tirar uma caixinha de surpresa, mas interpretar ela como um todo, o que toda a Escritura diz, o que Deus disse ao longo de toda a Escritura. Então, esse é um modo infalível de interpretar as Escrituras, até citando o apóstolo Pedro, que a gente já viu, falando que nenhuma profecia da Escritura, nenhuma parte da Escritura é de particular interpretação. Não é o que eu entendo sobre isso, não é o que ninguém entende sobre isso. A própria Bíblia, ela se interpreta, ela fica clara. Quando você lê a Bíblia como um todo, respeitando o seu contexto, respeitando todo o texto, fica uma coisa clara, a própria Bíblia, ela impõe a sua verdade. E o tópico 10 é só um resumo de tudo que a gente viu, que a Bíblia é o nosso juiz supremo, é a nossa base suprema, é a nossa base última. E só citando a confissão, o juiz supremo pela qual todas as controvérsias da religião devem ser determinadas e todos os decretos dos concílios, opiniões de escritores antigos, doutrinas de homens e espíritos particulares devem ser examinados e em cuja sentença devemos nos firmar, não por outro, a não ser as sagradas escrituras anunciada pelo Espírito. No que a escritura assim anuncia, nossa fé é finalmente decidida. Então, o nosso juiz final, a gente já viu bastante isso, a nossa conclusão final são as escrituras. A gente está fazendo o estudo da confissão de fé, mas o nosso juiz final é as escrituras. Eu vou ler isso aqui para os irmãos e a gente vai terminar. Só uma conclusão. Ao confiarmos que a autoridade das escrituras envolve a verdade total da Bíblia, estamos conscientemente nos posicionando ao lado de Cristo e de seus apóstolos. Aliás, do lado da Bíblia inteira e a principal vertente da história da Igreja, desde os primeiros dias até bem recentemente. Estamos preocupados com a maneira casual, inadvertida e aparente, impensada, como uma crença de importância e alcance tão vastos podem por tantas pessoas ser abandonados em nossos dias. Também estamos cônscios de que uma grande e grave confusão é resultado de parar de afirmar a total veracidade da Bíblia, cuja autoridade as pessoas professam conhecer. O resultado de dar esse passo é que a Bíblia que Deus entregou perde autoridade. No lugar disso, o que tem autoridade é uma Bíblia com um conteúdo reduzido, de acordo com as exigências do raciocínio crítico das pessoas. Sendo que, a partir do momento em que a pessoa deu início a essa redução, esse conteúdo pode, em princípio, ser reduzido mais e mais. Isso significa que, no fundo, a razão independente possui altamente a autoridade, em oposição ao ensino das Escrituras. Se isso não é visto, e se por enquanto ainda são sustentadas as doutrinas evangélicas fundamentais, as pessoas que negam a total veracidade das Escrituras podem reivindicar uma identidade com os evangélicos, ao mesmo tempo em que, metodologicamente, se afastaram da posição evangélica acerca do conhecimento, para um subjetivismo instável, e não acharam difícil ir ainda mais longe. E não acharão difícil ir ainda mais longe. Aqui é só uma citação, irmãos, que é uma coisa que acontece muito nos nossos dias também, pelos liberais, pelos incrédulos, que eles falam que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que a palavra de Deus está contida na Bíblia, que algumas partes da Bíblia somente são palavras de Deus. Isso é um ensinamento completamente herético, completamente antibíblico, como a gente viu nesse estudo, e uma reflexão que a gente faz, se a Bíblia contém a palavra de Deus, quem que vai decidir o que é a palavra de Deus e o que não é? Nós não temos mais apóstolos, nós temos o Espírito Santo que está dentro de nós. E esse Espírito Santo, juntamente com o Deus Pai e o Deus Filho, ele nos impôs e nos deu a sua palavra por completa. A própria palavra reivindica,
A própria palavra reivindica isso. Ela diz, como a gente viu, que toda a Escritura é inspirada e perfeita. Então, nós afirmamos aquilo que as Escrituras dizem, o que Deus diz, que Ele seja glorificado para sempre. Aqui eu termino o estudo, irmãos, Deus abençoe, para encerrar essa gravação.